Vamos assistir a história de God of War Ragnarok. Não é do nosso divo Sidão, mas é do DVF Games. E segundo o nosso divo aí, All Might, é muito bom esse vídeo. Então vamos assisti-lo. E você que está no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve, seja membro e me segue nas redes sociais. É Kátia Flávia A, me segue lá, me cega. Meu Deus, me segue lá. Não cega ninguém, pelo amor de Deus. É isso, bora. Me cega, louco. God of War Ragnarok chegou trazendo mais uma história fabulosa da franquia God of War. Como eu adoro história em jogos, não perdi tempo e decidi trazer para vocês o mais rápido possível a história de God of War Ragnarok. Esse é o mais novo de todos, né? God of War Ragnarok ocorre 3 anos após o jogo anterior. Kratos e Atreus estão em Midgard e estão sendo afetados por um inverno chamado Fimbulwinter, e ele se estende por 3 verões. Kratos logo de cara está de luto, ressentindo a perda de sua mulher e pensando um pouco na vida. Está em uma caverna fazendo algumas flechas enquanto Atreus caçava um cervo para jantarem. Como a tempestade está ficando pior e após Atreus caçar, eles decidem então voltar para casa para repousarem. Mas antes, Atreus segura um mármore misterioso, que no momento inicial não se explica o que é. Eles então entram na carruagem para irem para casa. Conversam sobre o seu lobo chamado Fenrir, sobre ele estar muito doente. No caminho para casa, Freya decide atacá-los, como uma forma de vingança pela morte de seu filho. A luta parece um pouco injusta no começo, já que eles não estão no chão, e Kratos e Atreus não desejam aquela luta. Eles então conseguem deixar Freya para trás e conseguem finalmente Freya, chegar... Né? No outro jogo lá, ela é culpada de tudo, gente. Ainda quer matar eles, tipo... Sacanagem, né, cara? É foda que ela que é culpada. Literalmente ela é culpada. Ah, é, DLC. Mas, jogo é esse, né? Mais novo. Querendo ou não, o DLC dele ainda é dele, né? Não entendo muito de jogo. No círculo de proteção, onde é sua casa nesse inverno avassalador. Ao chegarem em casa, Atreus vê Fenrir, seu lobo, totalmente debilitado, fraco e pronto para partir para casa. Ele decide deixá-lo partir, pois não havia salvação. Kratos, ao ver que seu filho estava muito triste por conta da morte do lobo, decide chamar Atreus para treinar no meio da madrugada. Mas Atreus discute falando que está cansado de treinar e que quer descobrir quem é o Loki, porque ele é o Loki. Ele quer saber o seu real papel nesse mundo. E após discutirem, Atreus fica um pouco com Fenrir antes de enterrá-lo e Kratos vai para dentro de casa para descansar. E então ele conversa sobre o que aconteceu com o Mimir e vai dormir um pouco. Ao dormir, ele acaba sonhando com Frey, sua esposa e mãe de Atreus. Eles conversam sobre responsabilidade e sobre se esconder. E é o que aparentemente Kratos está fazendo com Atreus, porque protege muito o garoto. Para finalizar o sonho, ela diz... mas quando falava dela, eu imaginava ela grandona assim, sabe? Tipo, sei lá... Pô, não tinha aquele bagulho lá dos gigantes, sei lá, eu imaginava ela uma mulher bombadona, fortona, grande. Tipo, eu não sei qual que é o nome do jogo, mas tem uma personagem que ela é ruiva. Horizon New Dawn, acho que é o nome. Zero Dawn. Eu imaginava uma mulherzona mais assim, sei lá, tá ligado? Mais cheia dos aparatos, não sei. Mas ainda assim, agora olhando ela, eu achei ela mais delicada do que eu tinha a imagem dela na minha cabeça. Sei lá. Que Kratos tem muita coisa para fazer e que o tempo está acabando. Ele então acorda e fica se perguntando o que essa mensagem significou. Mimir conta que Atreus foi enterrar o lobo e acabou não voltando. Kratos vai então à procura de Atreus, porque aparentemente ele deve ter ido se encontrar na vida. Ao seguir a trilha que Atreus deixou para trás, Kratos chega muito perto de sua localização e acaba sendo atacado por um urso, chamado Jorn. Após derrotar o urso, vai surgindo a forma real dele, que se revela Atreus, e daí vem em mente os poderes do Loki, de manipulação de energia,
Também é capaz de realizar projeções astrais, mudar a aparência e vários outros poderes. Ele diz não entender e nem lembrar em como se transformou no urso. Disse que ficou triste, com raiva e com medo. Chegaram então à conclusão que as emoções de Atreus o transformaram no urso. Atreus disse que está em busca de respostas que Kratos não tem. Atreus tenta convencer Kratos de que eles devem buscar respostas sobre como Loki deve agir, mas Kratos se recusa. Eles então chegam em casa para descansar, quando de repente começa uma leva gigantesca de trovões. Revela-se Thor, o deus do trovão. Thor diz ter muita coisa para conversar com Kratos e aceita o convite para entrar. Eles sentam na mesa. Thor serve um pouco de hidromel para os dois, uma bebida típica da época. Thor diz que Kratos parece ser uma pessoa calma e racional. A porta bate. Atreus atende e revela-se Odin, o deus dos deuses e pai de Thor. Ele começa falando sobre os assuntos que aconteceram antes do Fimbulwinter, sobre a morte dos companheiros de Thor, mas ele toca na ferida quando fala de Baldur, o qual Kratos matou no último God of War. Ele diz para Kratos ficar em casa descansando para envelhecer bem, e também diz para Atreus parar de procurar o Tyr. Baldur é o cara que não sentia nada? Ou é o outro cara que o filho do Kratos matou? É o cara que não sentia nada. Da Freya lá. É tudo culpa da Freya. Tá. Para envelhecer bem, e também diz para Atreus parar de procurar o Tyr. E para melhorar a proposta, diz para Kratos que pode ficar com Mimir. Com essas condições, eles viverão em paz e não terá guerra com os deuses. Mimir chama Odin de mentiroso e ele decide melhorar a oferta. Para deixar Kratos em casa, ele oferece também tirar a Freya do pé de Kratos, fazer com que ela deixe de procurá-lo para saciar sua vingança. Com essa proposta, todos sairiam ganhando. Kratos então levanta e fala não, bem na cara de Odin. Odin então fala pro Thor ser rápido e então ele ataca Kratos, e fala que ele está muito irritado com Kratos. Eles então fazem a primeira luta frenética do game, Kratos vs Thor. A luta é muito boa, 50-50 para cada lado. Durante a luta, Kratos tenta sempre deixar explícito de que não tinha intenção de matar os filhos dele, mas Thor não liga e diz que ele não terá uma segunda chance. Durante a luta, os martelos de cada um acabam se juntando e fazendo uma explosão bem grande, e dão origem ao que parece ser a Yggdrasil, a fonte da vida, que fica localizada no centro do universo e é responsável por equilibrar os mundos da mitologia nórdica. Após lutarem, Thor diz que a dívida de sangue de Kratos está paga e sai voando para longe. Sei não, hein? Achei que ele arregou, hein? Ai, não, cansei dessa luta aqui, sua dívida tá paga, tá? Lutamos aí, mas tá safe, hein? Interessante que nessa luta o Thor mata o Kratos e ele ressuscita o cara com raio. Ah! Ixi, eu achando que o cara tinha arregado, então na realidade ele só foi gente fina mesmo. Matou, ressuscitou e foi embora. Viu os streamers jogando os Kratos vs Thor? E não. Pô, gente finíssima, matou, ressuscitou e falou, ah, tá safe. Tá elas por elas, então. Caraca. Não. Chega em casa em busca de Atreus. Ele então vê que está tudo bem com ele e o Mimir. E então, eles conversam sobre Atreus ter ido atrás do Tyr. Kratos diz que Atreus traiu sua confiança. E Atreus diz que tem algo importante para mostrar. Algo que pode ajudar com Thor e Odin. Dessa vez, Kratos decide ouvir seu filho e pede para que ele mostre o que encontrou. Ao chegarem onde Atreus queria, ele coloca a mão na porta e se revela algo surpreendente. Ele o levou a um lugar onde somente os gigantes poderiam ir, que conta a história deles. Ele revelou que Odin capturou 2 lobos gigantes, o Skoll e o Hati, para assim tentar controlar o início do Ragnarok. Atreus revela também que os lobos estão em algum lugar em Vanaheim. Através dessa ilusão na caverna dos gigantes, Atreus revela que Tyr lidera o exército contra Odin no Ragnarok, e com isso, eles criam a teoria de que Tyr está vivo. Atreus decide mostrar mais uma coisa a Kratos.
ele mostra um artefato de gigante e fala que é muito importante para a história. A pedra. Ele mostra umas pinturas na parede, falou que em um dos santuários que visitou tinha uma imagem do Tyr aprisionado, mas revelou não saber onde. Ele acaba revelando também que o Sindri o estava ajudando com tudo, e Kratos começa a criar algumas teorias de onde Tyr pode estar preso. Agora que eu vi ali, ó, Sidão teria contado essa história melhor. É só ir lá pedir pra ele fazer um vídeo. Pô, mas por que será que o Sidão cansou de fazer as histórias? É que dá trabalho, né, pra fazer. E o Sidão gosta de fazer muito bem detalhadinho, né, tal. Então acaba sendo demorado. Ah, então ele ainda tá nativo, uma hora vem. E aí quando vier a gente assiste também pra ter a do Sidão também. Importante em prosseguir toda essa aventura. Durante o caminho, Kratos diz que vai procurar Tyr, mas que se não encontrarem, Atreus deverá desistir da busca para sempre. Eles então encontram Sindri. Eles se instalaram no reino entre os reinos. Lá, eles discutem o plano que foi criado durante a aventura. Eles falam sobre ir para Svartalfheim para tentar... Quando o youtuber vira streamer, o conteúdo fica mais escasso. Começa a ser conteúdo de fofoca e react. A aventura. Eles falam sobre ir para Svartalfheim para tentar resgatar o Tyr. Sindri se faz de lesado, pensando que Kratos não sabia da sua participação nos planos do filho. Kratos então visita o reino dos anões chamado Svartalfheim, em busca do Tyr. Após navegarem pelo mapa, eles chegam até a taverna do Durlin e já mandam a real para ele, que estão em busca do prisioneiro de Odin, o Tyr. Ele diz não poder ajudar com Tyr, porque não é mais doido de contrariar Odin, ou seja, ele tem medo. Antes de partirem, Durlin deu um pergaminho a eles dizendo que era uma multa, mas no momento não vimos nada, e ele também não ajudou muito. Na realidade, não ajudou nada, porque ele simplesmente tem medo de Odin. Mais à frente, após derrotarem hordas e hordas de inimigos, eles finalmente conseguem chegar ao seu destino, onde acabam encontrando Tyr. Ele estava preso em um local de mineração. Tyr estava cansado das brincadeiras de Odin e não acredita muito quando é resgatado. Tyr inicialmente tem medo do Kratos, achando que ele iria matá-lo. Eu tenho medo dele, ele então credo, consegue esse sonho escapar, dele. mas mais à frente, Kratos vê Tyr conversando com Atreus. Ele parece muito apavorado, com medo de Odin. Eles fazem um apelo emocional e conseguem fazer com que Tyr se erga e tenha forças para lutar. Tyr revela que não tem mais vontade de lutar, simplesmente porque não quer ver o Ragnarok. Conversando em particular com Mimir, Kratos diz se preocupar com a segurança do filho. Mimir diz que ele está pronto para realizar os próprios erros, mesmo com os conselhos do pai. Atreus estava escutando a conversa toda entre seu pai e Mimir. Ele fala com Sindri, diz que precisa conversar com Freya, para tentar convencê-la de jogar do lado do Kratos. E detalhe, faz tudo isso sem a autorização do pai. Sindri diz que encontrou um amigo gigante de Atreus, e esse amigo fica no caminho, enquanto eles forem encontrar Freya. No caminho, como Sindri havia falado, Atreus faz o som para chamar seu amigo gigante, e acaba acordando ele. Ele estava apenas dormindo, esperando seu amigo chamar. A criatura acaba falando sobre um bosque de ferro, e Atreus não entende de primeira. Pior que essa cobra é muito feia. Assim, do caralho de feia. Mas ela é um pouco fofa, não é? Tipo assim... Tipo, da outra vez mesmo, eu não sei se é o olhinho separado, se é a testinha dela. Ela é feia que dói, mas ela é fofa. Não sei, cara. Não sei o que tem nessa cobrinha. Nessa cobrinha. A maior cobra do mundo das histórias. Essa cobrinha, ela é kawaii. Kawaii desse... É, a voz estridente, né? Pensando sobre esse bosque de ferro, no qual seu amigo gigante falou, Atreus e Sindri seguem adiante e logo encontram a Freya. Atreus, ao encontrar Freya, fica preso em sua magia. Ela pergunta sobre seu pai, onde ele está. Atreus, conversando com Freya,
conta tudo o que aconteceu com Thor, com Odin, sobre os planos de começar o Ragnarok. Freya diz que os gigantes estão prontos para a guerra em Jotunheim, mas ela não sabia que os gigantes não estavam lá. Atreus revela que em Jotunheim eles aprenderam a verdade, que a mãe dele era a última guardiã dos gigantes em Midgard, e que os gigantes haviam profecias sobre ele, sobre o Loki. Fala sobre Tyr e isso gerou um certo interesse nela, mas ela demonstrou de forma agressiva e pediu para que Atreus não voltasse mais a procurá-la. Em casa, tendo um belo jantar em família, Kratos planeja seu próximo movimento, ir até Alfheim, a casa dos elfos, para procurar novas pistas de como prosseguir na história. Então eles finalmente chegam em Alfheim, e com a ilustre presença de Tyr, que decidiu acompanhar Kratos e Atreus nessa jornada. Em mais um dos templos dos gigantes, eles encontram a história de Groa, que estava procurando seu marido, mas acabou encontrando outra coisa. Ela teve uma visão do Ragnarok, e isso chamou a atenção de Odin, e como ele não gostou do que ouviu, acabou matando ela. Surge então a palavra Bosque de Ferro, o santuário dos gigantes, e eles veem mais sobre o Ragnarok, sobre o fim de tudo, e Tyr também aparece nessa demonstração, e ele se recusa a aceitar que lutaria nessa guerra. Também acabam descobrindo que Groa mentiu para Odin. Na demonstração, mostra que Asgard caiu, os outros reinos prosperaram e que Odin morreu, e que ele estava trabalhando em uma falsa profecia. Tyr acaba não acreditando muito nessa profecia, e vê que não pode ser tão fácil como parece. Tyr deixa claro diversas vezes que não quer lutar nessa guerra. Diz que o caminho de Atreus, Kratos e Mimir os levam a incontáveis mortes, e isso é algo que ele quer evitar. Em casa novamente... Ou seja, vou não, vai que eu morro e outras pessoas morrem também, né? Acho que ele só tá tipo, paz e amor, pessoal, vai que eu morro, vai que mais gente morre. Não, 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 não. Vamos ficar de boa na nossa casa. Boa noite, Wesley, tudo e aí, certo. Kratos discute com Atreus sobre ele ser intitulado o campeão pelos gigantes. Kratos é um pai super protetor e não entende as vontades do filho, e isso acaba lentamente afastando os dois. Atreus fica muito indignado porque ele quer buscar respostas sobre os gigantes, sobre o campeão, sobre o Bosque de Ferro, mas está sendo impedido por seu pai. Atreus vai dormir para espairecer a cabeça e acaba tendo um sonho doido. Enquanto ele olhava uma pintura no chão, uma jovem garota chamada Angrboda vem e termina de pintar, que o que ela tem pintado é essa cena que está acontecendo agora mesmo. Ela diz ter esperado a vida toda por esse momento, mas Atreus fica sem entender nada. Eles estão num bosque de ferro, e Atreus está em busca do santuário perdido. Chegando na casa da árvore da Angrboda, ela mostra a ele algumas pinturas, mostrando a morte de Kratos diante de Thor e que Atreus cedeu a Odin. Atreus entra em desespero e se transforma em um lobo, tentando riscar toda aquela pintura. Mas o mais interessante é que ela o chamou de Loki, então ela realmente esperava por ele. Ela tenta convencer ele de que esse é o real futuro, mas ele fica desacreditado. Após darem uma volta pelo local, ela decide mostrar uma coisa para ele, e chegando lá, ela pega um saquinho cheio de bolinhas coloridas. Ele não sabe o que era, ele acaba lendo os nomes em cada mármore e ela revela para ele que esses mármores são os gigantes. Ela diz que eles tiveram uma escolha, ficar esperando por Odin em Jotunheim ou se esconderem. Ela diz que o pai dela ajudou eles a se esconderem nos mármores, em que eles possuem, e que finalmente estão em paz. Ela então entrega o pacote cheio dos gigantes adormecidos a Atreus, e que com o passar do tempo ele vai descobrir o que fazer. Ainda na floresta Bosque de Ferro, Atreus tenta sentir a alma dos animais, como ele fez com o lobo no início do jogo, e acaba descobrindo que Grilla tirou todas as almas dos animais. Ele decide fazer algo a respeito. Diz estar cansado de não fazer nada a respeito e decide tentar alguma coisa. Ele tenta colocar a alma de um dos gigantes em uma cobra que estava pendurada.
tudo funciona perfeitamente. Mas a cobra sai andando e Atreus fica muito frustrado. Então ele decide devolver os gigantes para a Angry Boda e seguem em frente. Eles então Alma de um adentram a casa de gigante. Grilla, onde a vê pré-preparando o jantar. Eles bolam um plano para tentar liberar um lobo e todas as almas que estão no caldeirão. Eles têm sucesso em sua missão e ela fica muito irritada com tudo o que aconteceu. E durante essa jornada no Bosque de Ferro, Atreus aprendeu a se controlar e se transformar em qualquer animal que ele queira. Após uma É um arco de aventura enquanto os treinamento. dois conversavam, Atreus descobre que um dos mármores que empunhava tem o nome de sua mãe, mas que ela pode estar vazia. E isso é algo muito frustrante para ele. Com tudo o que aconteceu, vem mais um poder interessante do Loki, o poder de projeção astral, de se teletransportar para outro lugar. Ao voltar para casa, ele dá de cara com Kratos, super irritado por ele ter passado 2 dias fora de casa sem dar explicações. Não Eles manda acabam- um zap, não explica, vai na casa das mulheres por aí, não avisa seu pai. E se você tivesse sido morto, assassinado, usado de escravo sexual, roubado seus rins, vou ter que avisar onde você tá, que horas você volta. Tá achando que é putaria? Você é menor de idade. Por quantos anos tem o Kratos mesmo? Ele ainda é menor de idade? E é a tal da Big Cobra. Não sabia. Você acabou de me dar spoiler. Não sabia que essa cobra ia virar uma cobra gigante, a cobra kawaii desse Ni. Vou trazer. Quando fiz isso, por uma noite, minha mãe quase chamou a polícia no outro dia. Pois é, os pais ficam... E eu tinha avisado. Os pais ficam preocupados. Pô, se ligar às 4 da manhã, você estiver dormindo e não atender, vai chamar a polícia, é isso. Não explica mais nada sobre ela, então é mentira. Andizo mandou R$3. Tua suposição, Oi, por pelo enquanto. YouTube. Você ainda vai continuar com Acordou 11 horas, sua mãe já tinha te ligado 54 vezes e achou que você tinha morrido, tá ligado? Acabam tendo uma discussão sobre segredos, porque todos têm o que esconder. Enquanto discutiam, eles acabaram sendo atacados por Freya. Atreus fica nervoso com toda essa situação e se transforma em um urso para tentar defender seu pai. Ele logo impede o filho de fazer qualquer besteira e impede que ele ataque Freya. Ela então fica toda pensativa sobre o que aconteceu e que ele pode realmente ter falado a verdade para ela, na primeira vez que a procurou. Ela, por ter pensado um pouco sobre o que viu, decide se juntar temporariamente a eles. Eles então vão para Vanaheim, em busca de algo não revelado que a Freya quer. No caminho, eles encontram Freyr, que é uma espécie de guardião de uma entrada onde eles deveriam entrar. Freya fala com Freyr, e ele o deixa passar. A caminho de seu destino, eles encontram outro guardião, mas por esse, eles terão de passar lutando, uma criatura horrenda e gigante. Após derrotarem a criatura, Freya começa a quebrar alguns galhos que estão atrapalhando a sua passagem, e consegue finalmente pegar o que estava escondendo durante todo o caminho, e chega finalmente na decisão de parar de perseguir Kratos. Mais pra frente, Freya Finalmente, descobre né? que os lobos Skull e Hat estão em Vanaheim, e os gigantes os pegaram de Odin e os esconderam nessa terra. Pouco depois, o irmão dela descobre que ela não ficará com eles. Freya revela que eles perderam tudo por conta de Odin. Ele diz ter sentido muito a falta dela e os dois se abraçam. E ela diz que encontrou outro reino para morar, um reino bem melhor para ela. Eles decidem mesmo? perguntar Então, a seu filho tá onde certo. ele estava aquele tempo todo. Eles começam então uma discussão generalizada. Ainda não gravei a Atreus parte se 4. transforma em um urso e foge de Kratos. Ele vai para a antiga casa de Freya e encontra seu amigo gigante Charlie. Ao entrar na casa, ele se questiona sobre para onde ir e como ajudará seu pai a não acabar com o destino que viu na floresta. Os corvos de Odin entram na casa onde Atreus está. Ele então decide ir até Odin. No caminho, ele encontra um rapaz chamado Skilder, e ele acaba contando que Odin salvou ele e o povo dele da desolação, e deu um lugar para eles ficarem seguros. Atreus escala uma montanha para chegar ao topo, e chegando lá, foi questionado por Heimdall do porquê estava escalando. Chegando na grande pousada,
Heimdall, ao ver que Atreus tinha a intenção de trair Odin, decidiu ver do que Atreus era capaz. Thor provavelmente ouviu tudo e foi buscar o garoto, e Heimdall tenta peitá-lo, mas desiste e cai fora. Odin chega logo depois para dar as boas-vindas ao garoto e apresentá-lo ao reino. Atreus diz a Odin que foi em busca de conhecimento, não para servi-lo. Ao ir se encontrar com Odin, Atreus fica curioso com uma espada que estava inquieta. Odin a chama de Ingrid e deixa Atreus ficar com ela. De começo pareceu um pouco suspeito para mim. Odin leva Atreus para conhecer uma estrutura que ele encontrou quando era mais novo, mas que ele não conseguiu desvendar o que era. Odin pede para que Atreus ajude com a tradução de um pedaço de máscara que aparentemente tem o mesmo material dessa estrutura. Odin pede para que o Thor o acompanhe enquanto busca pelo segundo fragmento da máscara. E então eles vão para Muspelheim, o Reino de Fogo. Pô, esse jogo é muito mais focado, né, no Atreus do que no Kratos, né? Tipo assim, o outro jogo era mais o Kratos, um pouquinho ali, tinha algumas coisas ali e tal. Mas esse aqui é muito mais aventura do filho dele, né? Acaba dizendo que está trabalhando em conjunto com Odin. Ela fica um pouco chateada, mas diz que acredita na profecia. E então eles entram em mais um templo dos gigantes. Lá eles veem a próxima revelação, mostrando que o Ragnarok destruirá Asgard. Mais pra frente, se juntando com Thor, ele consegue rastrear a segunda metade da máscara. E voltando para a caverna onde Odin estava, Odin fica surpreso por Atreus ter conseguido a segunda metade. Mas ainda não conseguiu uma tradução. Mas pior que o Odin daqui parece mó velho louco, né? Uma coisa meio, sei lá, Rick and Morty, uma coisa meio De Volta pro Futuro, sei lá, um cientista maluco, idoso. Odin então deixa Atreus ficar com a máscara para tentar traduzi-la, pois ele demonstrou sabedoria e disse que não foi para Asgard com a intenção de traí-lo, e sim de aprender com ele. Kratos tem um plano de encontrar as Noras do Destino. Ele diz que se já encontrou uma vez antes, pode encontrá-las novamente. Após algum tempo, conseguem finalmente chegar onde as Noras do Destino estão, e lá, Kratos descobre que irá morrer, após tentar lutar uma luta totalmente desnecessária. Ele sai com uma raiva no olhar, que dá para lembrar os antigos jogos da franquia. Ao sair do encontro das Noras do Destino, eles encontram uma árvore, onde tem um objeto carregado com algum tipo de magia. Freya então pega e acha que pode ter algum uso futuramente. Eles vão para Svartalfheim, em busca de uma moça. Ela faz umas magias com o anel e o sangue de Kratos, e dá a ele uma arma. Brok fica muito irritado por não ter conseguido falar com a mulher, então Kratos pede a bênção dele, para que a arma seja uma arma poderosa, uma arma abençoada por um ferreiro. Chegando em uma aldeia, Odin decide aparecer para Kratos, e assim conversar com ele. Odin tenta falar de paz, Mimir fala que ele está mentindo. Conversa vai, conversa vem, Kratos pede seu filho de volta e ameaça Odin, falando que se não devolver, verá o deus que ele era no passado, o deus que dizimou todos os deuses. Odin então vai embora, confundindo a mente de Kratos. Em casa, Kratos pretende descansar, sempre pensativo sobre seu filho, sobre tudo o que pode acontecer, e pelas expressões faciais que faz, sente muita falta de Atreus, que no momento está se divertindo com Odin. Pegando no sono, Kratos sonha com Freyja, sua esposa, que o coloca para cima, incentiva ele a proteger seu filho e seguir em frente mais forte. Ela vem com o propósito de manter a mente dele sã. Logo depois, Atreus se encontra novamente com Odin. Ele já chega fazendo perguntas interessantes. Pergunta a Odin se foi aqui onde ele matou o primeiro gigante, chamado Ymir. Odin responde dizendo que era novo e tolo, fez o que fez para sobreviver. Ele diz que todas as respostas estão na máscara, que ele precisa de qualquer forma traduzir o que ela está dizendo. Atreus, convencido de que Odin realmente quer uma chance de se redimir, diz que conseguiu a tradução, e ela fala sobre ventos gelados, e acha que a terceira parte da máscara pode estar em Helheim. Odin envia Trude e Heimdall para ajudá-lo a encontrar essa terceira parte da máscara.
Após estar perto de Lobinho. encontrar a terceira parte, eles chegam à possível localização, onde vem um lobo gigante acorrentado. Eu achei muito lindo essa cena. Eles soltam ele e seguem em frente, e a máscara acaba que não responde mais, ou seja, não está mais perto da terceira parte. Ao perceber que Atreus errou o caminho, Heimdall fica nervoso e acaba descontando em Atreus. Trude sai em defesa de Atreus e tenta atacar Heimdall, mas ele é muito veloz e ninguém consegue acertá-lo. Após o fracasso na missão, eles voltam até a biblioteca de Odin para tentar explicar o que aconteceu. Ao encontrar Odin, ele diz que a terceira parte da máscara não estava lá e que estava errado. Odin então diz que ele está salvo em Asgard, mas Atreus diz que quer ir para casa. E antes de ir para casa, Odin pede a máscara e Ingrid de volta, a espada que ele havia dado a ele. Odin diz que ele sempre será bem-vindo em Asgard. Atreus volta para casa e é bem recebido por Kratos. Ele diz ter libertado Garm, e todos ficaram enlouquecidos, porque o lobo Garm faz rachaduras entre as dimensões. Todos ficam indignados e Kratos diz que vai resolver com seu filho. Eles então vão em busca de Garm, chegam lá e simplesmente finalizam o grande lobo, um fim trágico. Mas o que eles não esperavam é que ele voltaria à vida e iria atrás deles. Durante esse caminho, Atreus finalmente diz o que viu enquanto estava na floresta. Diz que viu Kratos morto em seus braços. Kratos diz já saber, porque viu em Jotunheim, e esse é o motivo dele estar treinando tanto Atreus, porque um dia ele não estará mais com ele, para sobreviver sozinho. Após conversarem bastante, chegam até onde o lobo estava, e descobrem que ele é apenas um lobo solitário e apavorado, que precisa de carinho. Isso tudo Atreus fez sozinho, e faz com que Kratos acredite mais nele, e para finalizar, manda o grandão embora para casa, para descansar. Após uma longa caminhada, Kratos para pensar um pouquinho, diz que está muito estressado e desconfiado sobre Atreus, diz que afastou muito ele. Atreus diz ter sido irresponsável, ele diz ter cometido diversos erros sem Kratos por perto. Eles entram então em consenso, um consenso de ficarem em paz, ouvir a voz de dentro das cabeças deles. Kratos pede desculpa por tudo que fez com Atreus, por tê-lo aprisionado, por tê-lo deixado de fora do mundo, e Atreus responde à altura, dizendo para ele ser melhor. Após a missão de colocar o lobo no lugar, eles voltam para casa recapitular o que Odin quer. Atreus mostra que Odin não quer Ragnarok, ele quer completar a máscara mais do que começar o Ragnarok. Tyr diz que a máscara não é nenhuma fraude, e que os gigantes não fizeram essa máscara, e somente alguns deles tiveram um vislumbre dela em suas visões. Eles não sabiam a origem dessa máscara, e até acreditavam que era uma maneira de contemplar a própria criação. Essa máscara é algo maior do que um oráculo. Essa máscara é a procura do conhecimento infinito, e diz que foi por conta dela que foi torturado por Odin. Freya acredita no que Tyr falou, mas prefere seguir o plano de matar Heimdall. Em Helheim, Atreus segue a profecia do eclipse, acompanhado de Skoll e Hati, os dois lobos que Odin havia capturado. Kratos encoraja Atreus a atirar a flecha e faz com que o destino se profetize. Heimdall então aparece provocando Kratos e Freya. Freya segue para ajudar seu irmão, enquanto Kratos fica para enfrentar Heimdall. Heimdall é muito rápido, mas Kratos consegue acertá-lo e irritá-lo. Heimdall parece desacreditado que perdeu a luta, tenta provocar Kratos e não pede piedade para ele. Kratos então decide atender ao seu pedido. Na volta, Kratos e a tropa do irmão dela conseguem escapar. Enquanto no céu, eles são atacados por dragões. Birgir começa a falar umas palavras meio estranhas e acaba se sacrificando para que seu grupo sobreviva. Voltando para casa, Kratos mostra que conseguiu derrotar Heimdall. Tyr fica impressionado. Freya acha que já é hora para atacar Odin.
mas ainda é cedo demais. Atreus dá a opção dele voltar a Odin para tentar descobrir mais sobre a máscara. Mimir acredita ser uma ótima opção tática, porque eles estão sem escolhas de ataque e precisam saber mais sobre o inimigo. Todos, inclusive Kratos, acreditam ser uma ótima ideia. Ao encontrar Odin, ele logo questiona Atreus sobre ele saber algo sobre a morte de Heimdall. Atreus nega e diz não saber de nada. Ele entrega a máscara a Atreus novamente e pede para encontrar Thor para ir com ele em Niflheim, para tentar encontrar a terceira parte da máscara. Atreus e Trude encontram Thor no bar, acabando com suas tristezas. Ele diz ter sido tratado como lixo por Odin e ter ferrado tudo, mas após choramingarem bastante, conseguem ir em busca da terceira parte. Ao encontrar, Odin já vem furioso para pegar a máscara, então Sif aparece para prender Atreus. Sif e Odin discutem porque Odin não está protegendo o próprio povo, ele está fazendo algo para si próprio. Sif fala com Thor, fala sobre Odin não proteger a família e que ele deve fazer alguma coisa porque Odin não está nem aí. Thor então parte para cima de Atreus, e ele usa um feitiço que foi lhe dado antes dele embarcar na missão. Em casa com a máscara, Tyr cria a teoria de que não estão seguros onde estão, pois eles estão com o tesouro mais valioso de Odin. Tyr também dá a opção do plano de ir para Asgard e tentar utilizar a máscara por si próprios, porque aparentemente ela só funciona perto do portal, que fica na biblioteca de Odin. Tyr decide finalmente lutar, diz que esse será seu último propósito e última batalha. Tyr pega a máscara e tenta escapar de fininho dando um super discurso de esperança para a equipe. Brock então encara ele, dizendo várias coisas sobre o plano falho, sobre ele estar todo para baixo sem vontade nenhuma de lutar, e do nada deu vontade de lutar nele. Tyr então revela seu Odin e ataca Brock. Ele pega Atreus como garantia de que não iria morrer e pede a máscara em troca dele. Freyr então joga a máscara para Odin, mas antes que ele pudesse voltar para Asgard, Kratos joga sua lança e consegue espetar a máscara na parede. Mas do outro lado da sala, Brock está morrendo. Kratos decide desistir de tudo e simplesmente deixa tudo para trás. Kratos e Atreus decidem ir atrás de Sindri. Ao encontrarem Sindri, ele está muito triste com a morte de Brock. Ele deu tudo para Atreus, habilidades, equipamentos, tudo. E agora Sindri está sem sua família. Ele simplesmente quer que eles vão embora e o deixe lamentando. Está sem sua família. Ele simplesmente quer que eles vão embora e o deixe lamentando sua dor. Kratos e Atreus voltam para casa e tentam planejar alguma coisa contra Odin. Eles pretendem reunir todos os reinos contra Odin, então cada um vai para um reino para tentar reunir os povos. Kratos e Atreus vão até Muspelheim. Lá eles encontram Surt, que inicialmente se recusa a ir com eles. Ele então pede para que Kratos coloque suas lâminas flamejantes em seu coração, para assim virar o Ragnarok. Após fazer isso, o Ragnarok está formado, e está apenas esperando o chamado de Kratos e Atreus para finalmente dar fim a Odin. No acampamento, Kratos e Atreus vão descansar. Atreus está cansado e não consegue dormir. Então Kratos conta uma historinha de ninar para ele. Atreus dorme e Kratos fica bastante emocionado, porque acredito que a história havia sido sobre ele próprio. Kratos então dorme emocionado. Ele sonha novamente com sua esposa Frey, e ela pede para que ele abra o coração para o mundo, da mesma forma que ele abriu para ela. Ao acordar, eles vão para o templo, e Kratos dá um belo discurso revelando que não queria essa guerra, mas Odin já tirou muita coisa de todo mundo, então todos estão prontos para uma vingança. Só que Odin é mó cuzão e tá todo mundo querendo brigar com ele. Então, Kratos, paciência, vai ter que brigar. Kratos soa a trombeta, convocando todos os reinos para a batalha. Chegando em Asgard, vê uma enorme quantidade de guerreiros lutando contra Asgard. Kratos diz para Atreus nunca deixar de ser bom, porque ele sente a dor das pessoas, ele se sente no lugar das pessoas. E Kratos diz que isso é uma coisa muito boa. Kratos diz que luta por justiça e não por vingança.
Ele não quer sacrificar vidas de inocentes. No caminho, Atreus encontra Trude e ele conta a ela que Odin não está nem aí para ninguém. Ele só quer sacrificar Midgardianos, porque foi o que ele fez para tentar deter o ataque. Sif, mãe de Trude, tenta fazer Trude enxergar a verdade quando se trata de Odin. Ela não consegue enxergar que Odin é realmente muito mau. Atreus e Sindri conseguem abrir o caminho para adentrar a fortaleza de Odin. Kratos e Atreus avançam e finalmente Kratos tenta impor a verdade na mente de Thor, mas ele é muito cabeça dura e não consegue escutar. Pô, Gragas. Eles então lutam, uma luta muito top de assistir. E Kratos finalmente consegue se sobressair e derrotar Thor. Kratos impõe respeito a Thor e fala que eles devem ser melhores pelos filhos deles. Odin então aparece. Aí eu tô kkk, mas você matou os meus. Você matou os meus filhos. E aí? E agora, hein? Do ordens, e Thor simplesmente desobedece. Odin então enfia sua lança no peito de Thor, matando ele. Trude vê tudo de camarote, e ao tentar pegar um Mjolnir do irmão, Odin pega primeiro e dá-lhe uma tacada para longe, tirando ela do combate. Kratos e Atreus partem para a violência contra Odin. Ele então acaba prendendo os dois em um feitiço, mas Freya estava presente e consegue acorrentar Odin com aquela corda que encontrou logo após o encontro com as Noras do Destino. Aquela corda lá. Mas Odin é muito Porca. poderoso e com uma simples magia consegue incapacitar todo mundo e escapar do que o prendia. Eles caem logo embaixo onde era a biblioteca de Odin. Atreus está com a máscara e logo do lado está a fenda. A máscara começa a brilhar e Odin diz para Atreus colocar a máscara e fazer uma pergunta à fenda. Atreus então decide quebrar a máscara e com isso a fenda sugou toda a máscara e desapareceu. Odin ficou furioso, encarou os três de uma vez só. Após uma linda batalha cheia de feitiços, muita porrada, os três conseguem finalmente derrotar Odin, que diz lutar por um reino melhor. Atreus então faz a mágica, que aprisiona a alma de Odin dentro do mármore. E após passar de mão em mão esse mármore do Odin, nenhum dos três queriam ficar com ela. Sindri então pega e esmaga com um martelo, transformando Odin em nada. Ragnarok então aparece atacando Freya e Kratos, e eles então conseguem escapar. Atreus acorda, perguntando sobre seu pai. Ele então vai em busca de seu pai. Ele encontra Trude e Sif, sua mãe, conversando em volta de uma fogueira. Mais adiante ele encontra Skolder, que também está vivo. E quanto mais ele anda, mais sobreviventes ele vai encontrando, inclusive a Freya. O elogia como um ótimo guerreiro e que está feliz por ter escolhido uma nova família. Ele encontra também seu amigo Fenrir junto com a Angrboda. Ele a agradece por ela ter ajudado e então Kratos finalmente aparece. Quase no final, eles encontram mais um dos desenhos. Lá, descobrem que a mãe de Atreus destruiu tudo, porque não queria que eles descobrissem o destino deles. E também descobriram que ela lutou contra o próprio povo para proteger Kratos e Atreus. Atreus então revela que existem outros gigantes por aí e que ele gostaria de encontrá-los sozinho, sem a ajuda do pai. Ele diz que está assustado e Kratos diz que ele deve fazer, principalmente porque o deixa com medo. Finaliza dizendo que ele está pronto para seguir com suas próprias pernas. Eles terminam a conversa se abraçando e lembrando da promessa que fizeram um para o outro. Atreus então parte em sua aventura. Depois de seu filho partir, Kratos abre mais uma das artes que Atreus não viu, mais uma das artes que sua esposa escondeu. Nela, mostra Kratos sendo venerado por outras pessoas e ele acaba se emocionando, porque nada disso estava acabando como o esperado. Ele finaliza com Freya, perguntando a ela e ao Mimir se eles se juntariam a ele. Eles concordam e assim termina God of War Ragnarok. Caramba! Doideira. No meio dessa treta aí, na morte do Odin, Asgard também é de ralo?
Kratos e Freya. Sei lá, ela é muito doida. Não sei se eu shippo ela com o Divo Kratos, não, cara. Resumo. É, foi bem resumido mesmo, mas é que é um jogo bem longo, né? Eu acho que se ele fosse dar mais detalhes, ia ser ainda mais demorado, né? É aquilo, né? Tipo, quer saber do jogo? Joga o jogo, né? Famoso. Eu gostei do resumo dele, pra mim que não sabia nada do jogo, eu consegui entender mais ou menos. Consegui entender mais ou menos. Meu Deus! Consegui entender mais ou menos do que se trata a história. Agora eu falei corretamente. Ela já tá de olho no nosso cartão, é. Virou fã de God of War? Fã não, mas agora eu conheço as histórias. Acho elas interessantes, muito bem contadas. Mas assim, uou, meu Deus, sou muito fã. Seria até. Nossa, até vergonhoso eu falar isso, né? Sendo que eu nem joguei os jogos, que eu só vi as histórias. Só. Imagina, não, sou muito fã de God of War. Nossa, comprar uma camiseta do Kratos. Quem ia patrocinar o vídeo com todos os detalhes é só um vídeo de 2 horas e 58 minutos. Nossa, não. Aí também é foda. Aí eu vou assistir Senhor dos Anéis, porra. 3 horas de vídeo? Ah, tá maluco. Aí patrocina Senhor dos Anéis que é mais hype. É quase um pet notes do Joker, verdade. Pô, foda. Mas enfim, gostei, mano. Ó, aqui o pessoal até comentou. Na parte do lobo de Helheim, você diz que o mesmo só precisava de carinho, mas pulou um monte de parte importante do contexto aí. Atreus usa magia que aprendeu no Bosque de Ferro com a Angry Boda. E a mesma usada na cobra, assim trazendo Fenrir ao corpo do lobo gigante, não adestrando o lobo. É, ó, é isso. É aquilo, né? O que fica de dúvida, o pessoal vai falando aqui embaixo, né? Muito top o seu vídeo. Mas acho que tá certo mesmo pra ser um resumo. 3 horas, tá maluco, filho. Assistir, sei lá, Avatar. Com 3 horas de vídeo dá pra assistir um Avatar, pô. Avatar 2. Mas é isso, né? Deixa eu botar minha tela grande aqui. Quem está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro. Me segue nas redes sociais, é Katia Flávia A. Me segue lá, comentem aí se vocês gostaram do vídeo. Mais vídeos de jogos aí pra reagir. Tamo junto, até o próximo vídeo. Seja membro 2,99, bem baratinho. É nóis.